Então, começando oficialmente, quero dar boas-vindas a todos, né? É muito bom contar com a presença virtual de vocês aí, dedicarem esse tempinho para saber mais sobre a história desse país, sobre esse povo, que a Carol, nossa parceira, fala muito bem, tem muito conhecimento, já foi várias vezes, é uma apaixonada. E assim, saber de Cuba sobre a sua perspectiva realmente é muito interessante, a maneira como ela vê a- o país, as belezas e, sobretudo, o seu povo, né? Então é muito gostoso assim de saber e ouvi-la, o que ela sempre traz para a gente em vários treinamentos que a gente já teve com ela, e vai ser muito bom ela poder compartilhar isso com vocês, nossos clientes. Carol, muito obrigada, muito Imagina. bem-vinda. Obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de agregar tanto conhecimento interessante que eu tenho certeza que a gente vai ter essa noite. Então, fica à Legal. vontade, a Vou live é começar, sua. vou começar aqui com o cronômetro no próximo slide, para a gente todo mundo se preparar aí para começar a live. E depois um breve vídeo de Cuba que mostra muitas das partes que vocês visitarão no grupo, exceto Vinhales, que também aparece, que é a parte do tabaco que nesse grupo não está, porque é um destino um pouquinho mais distante, e os hotéis são muito pequenininhos lá, para grupo é um pouco mais complicado trabalhar Vinhales, mas todo o resto aí praticamente vai estar no roteiro de vocês, tá? Então, para vocês acompanharem aí. La vela del Caribe está repleta de colores que sonríen y a la vez desaparecen tus dolores. Sonríe con el río, con el mar, los pescadores bailan juntos con el sol que alumbrará tus emociones. Que esta es la tierra, este ron, esta madura y la tradición. Pisando fuerte. Oye, ¿dónde está mi gente? Con la calle de la city, yo, junto a mí. Vengo pisando fuerte. Única. Bom, a melhor época para viajar é de novembro a março, o grupo ele acontece em novembro, né? O visto, gente, é com a Copper Lines, no próprio dia do embarque no aeroporto, é super, super fácil. Eu sei que às vezes tem gente que fica insegura, acha que vai ser um complicador, que pode demorar para conseguir o visto. Não precisa ter medo, eu já fui várias vezes a Cuba, como a Kelly falou. Inclusive, recentemente, o ano passado eu fui a Cuba pela última vez e é o processo, às vezes o cliente nem lembra que precisa de visto para Cuba, porque realmente o processo é muito, muito rápido, tá? É só US$ 20 o valor do visto. Vocês pagam com cartão de crédito mesmo no câmbio que a companhia aérea passar para vocês lá no dia do embarque.
e aí vocês já vão ficar com um cartãozinho, que o visto é um cartãozinho, não tem nenhuma burocracia, né? A gente acha visto que vai ter assim, uma burocracia associada, de repente não vai dar tempo, não, é um trâmite de 2, 3 minutos, vocês têm esse visto na mão, em Guarulhos, no Galeão, enfim. Caso não tenha, por exemplo, vocês chegam no embarque e não tenham visto, também não se desesperem, porque a Copa é obrigada a dar esse visto a vocês de alguma forma, tá? O governo cubano, ela obriga as companhias aéreas a comercializarem esse visto. Eu já saí do Brasil sem visto, sem nenhum problema também, porque aí na porta de embarque, lá no Panamá, né, que a Copa faz uma conexão sempre o voo lá no Panamá, né? Vocês vão embarcar para Havana, por exemplo, no voo de chegada, lá eles ficam com os cartõezinhos do visto na mão. Aí lá vocês pagam em cash, dinheiro vivo mesmo, US$ 20, e recebem o cartãozinho. Então, o processo é super, super simples, tá? Vacina de febre amarela é obrigatória também. Em relação ao Covid, não tem protocolo, o cliente nem precisa estar vacinado para ir a Cuba, porque toda a população está vacinada, embora a vacinação lá não tenha sido obrigatória, os cubanos se vacinaram, tá? 99% da população é vacinada. Só tem que preencher um formulário para embarque, que a Freeway passa o link depois para vocês, mas está em tela também, que é esse de Viajeros, tá? É um formulário bem simples, como a maioria dos países está pedindo mesmo hoje em dia, tá bom? E o voo a gente está planejando com a Copa Airlines, então a chegada em Havana já tem um voo sugerido com a Copa, um horário ideal, né? E também tem um voo de saída que é para o aeroporto de Santa Clara, né? Porque vocês vão terminar a viagem lá em Caio Santa Maria, e o aeroporto mais perto não é Havana mais, é Santa Clara, 1 hora de carro, né? Com transfer bonitinho, com ônibus que vai levá-los até esse aeroporto de Santa Clara, tá? Então é bem mais perto que voltar para Havana, que seriam 5 horas, então é só 1 hora de trânsito. Bom, Cuba, vou falar um pouquinho aqui de coisas gerais de Cuba, isso algumas fotos que a gente tirou nessas viagens que fizemos, né? Cuba tem recentemente ótimas opções de hotel, e existe também uma figura de hospedagem que no grupo não vai ter, porque são hotéis, são propostas menores, mas se alguém se interessar por uma viagem individual, um casal, uma família, claro, é uma opção também, que são as casas particulares, que são hotéis boutiques, né? Que chamam, são casas convertidas em hotéis, mas são casas muito charmosas, cada uma com seu toalete privativo, ou seja, são todas suítes, com café da manhã à la carte. E além dessas opções muito charmosas que tem, principalmente em Havana e Trinidad, até o cliente que eu represento, essa empresa, ela tem uma casa desse estilo em Trinidad, tá? Que chama Mansão La Alameda, que são só 10 quartos, super linda a casa. Mas também existem hotéis de luxo, hotéis 5 estrelas, redes internacionais, o Kempinski, né, que é uma rede suíça, abriu aí recentemente em Havana, e tem outros hotéis que alguns vocês, inclusive, ficarão aí durante esse programa específico, que é da rede Blue Diamond, que é uma rede canadense, tá? Os canadenses, no geral, vão muito a Cuba, e a Blue Diamond, que é essa rede canadense, nos últimos anos, durante a pandemia, investiu muito na ilha, tá? Então, assim, Cuba propicia também uma viagem nostálgica ao passado, acho que quem já foi pode confirmar. Não é uma Disneylândia mesmo ir a Cuba, algo real, você realmente volta para a década que você lembra da sua infância, né? Então, aqui eu vejo que tem gente que nasceu nos anos 50, 60, 70, 80. Então, a tendência é que você encontre na sua memória efetiva algo na paisagem cubana que ainda existe e que vai te remeter ao seu passado. Então é muito gostoso essa viagem no tempo mesmo, né? Que é literal. As coisas estão lá como estavam nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, né? E Cuba é para todos, casais, amigos, grupo de mulheres, também é um perfil que a gente faz bastante viagens, tá? Para grupo de mulheres, famílias, né? Lua de mel também. É claro que quando a gente fala do luxo em Cuba, a gente tem que adaptar ao cenário cubano, né? Não vai ser como nos Estados Unidos, não vai ser como na Europa, nem mesmo no Brasil. Algumas coisas até são parecidas. O jeito do cubano é muito parecido com o do brasileiro, né? O cubano ama as nossas novelas, adora o futebol, eles não são muito fortes nesse esporte. Vocês viram no videozinho que passou o beisebol, né? No beisebol eles são fortes, mas no futebol, no boxe também, né? Mas o futebol não. Então eles torcem para a seleção brasileira, argentina, e se identificam muito com o Brasil também por causa das novelas, né? Essa é uma frase famosa do Che Guevara, né? Não se vive celebrando as vitórias, mas sim superando as derrotas. Então, é uma frase que vale a pena a gente ter aí na mente, né? Quando vai a Cuba, o Che Guevara, obviamente, está
muitos lados de Cuba, sua face. E essa figura, essa foto em si, que a gente vê nessa gravura, né, que está lá no Muro de Havana, é uma foto que foi tirada na visita de Simone de Beauvoir. Logo após a Revolução, no início da década de 60, um fotógrafo francês tirou essa foto. Che Guevara não era muito conhecido naquele momento, tá? Porque a Revolução, ali numa ilha de Cuba, começou a incomodar um pouquinho depois, mais os americanos e tudo mais. Então, ele tirou essa foto de modo despretensioso e quando Che Guevara foi assassinado na selva boliviana, muitos anos depois, ele revela essa foto. E aí é a face do revolucionário, né? Ele chama a foto. Então, aí o Che Guevara fica conhecido por essa imagem, não pela imagem do corpo dele ali em pedaços, né? Que foi visto os restos mortais aí depreciados, né? Depois dessa prisão e assassinato dele aí na sequência, tá? Quando a gente fala de Cuba, a gente fala de José Martí também, que não é um revolucionário tão conhecido, porque ele lutou contra os espanhóis. Ele era filho de espanhóis, mas cubano, nascido em Cuba, né? E ele foi morto, foi assassinado pelos espanhóis, mas a chama de José Martí, que também era um poeta, advogado, enfim, escritor, né? Ficou aí no imaginário dos cubanos. Ou seja, ele era um homem letrado, mas lutando aí pelos cubanos, não pelos europeus, querendo a independência de Cuba, né? E essa chama de José Martí, que hoje na Praça da Revolução, que é a antiga Praça Cívica, hoje chama-se Praça da Revolução, existe um monumento ali bem no centro a José Martí. Vai aparecer esse monumento durante a apresentação. E isso ficou na cabeça de Fidel Castro e Cienfuegos, que foram os primeiros aí a brigar pela revolução. Deu-se uma tentativa de derrubar o governo de Fulgêncio Batista, né? Que foi, inclusive, liderada por Fidel naquele momento. Fidel era rico, né? Filho de fazendeiros, mas queria fazer a revolução, era muito jovem na época, tinha seus 20 e poucos anos, e aí ele é preso, muitos outros são presos e assassinados, Fidel não, justamente acredito que pela influência do pai. Ele é solto, mas ele é mandado embora de Cuba, ele vai para o México, e aí na casa de uma amiga em comum conhece Che Guevara, que já tinha feito a sua viagem de diário de motocicleta, né? E vai encontrar aí o Fidel, e aí eles voltam para Cuba para fazer a revolução. E Cienfuegos, que não se fala muito, porque ele morre logo no início da revolução, era um cara pobre, do povo, muito simpático, é um barbudinho, né? Aparece bastante a imagem dele em Cuba também, de Cienfuegos. Então, Cienfuegos, o avião dele cai misteriosamente no mar, some. Tem muitas lendas em relação a Cienfuegos, então a gente lembra muito de Fidel e de Che Guevara, né? Não tanto de Cienfuegos, mas essa tríade fez a revolução aí. Bom, o embargo existe desde que praticamente a revolução começa, né? O embargo ele ocorre porque antes da revolução os Estados Unidos era meio que dono de Cuba, né? Era um quintal ali. Para quem gosta da tríade do Poderoso Chefão, deve ter visto os mafiosos, né? Ali no filme indo a Cuba. Aparece a imagem do Hotel Nacional que passou aqui no videozinho de entrada. Então, eles iam muito a Cuba. Então, existia concentração de renda. É claro, as pessoas, a maioria não sabia nem ler nem escrever, e muitas das terras eram dos norte-americanos mesmo, né? Então, quando houve o embargo, houve por quê? Porque os cubanos, ali, a Revolução, ela acabou com o título de propriedade privada, principalmente para estrangeiro, né? Então, a desculpa dos Estados Unidos naquele momento foi fazer o embargo contra o governo. Então, o embargo nada mais é do que impedir que o dólar norte-americano chegue às mãos do governo cubano para tentar realmente sufocar a revolução. Só que nesse momento, claro, os Estados Unidos se deu mal porque existia a União Soviética que rapidamente alinhou-se a Cuba e começou a ajudar a ilha. Claro que essa situação, ela inclusive se agrava aí na crise dos mísseis, na tentativa de invasão de Cuba patrocinada pela CIA na Baía dos Porcos, que eles foram todos pegos, né? E aí teve grandes julgamentos, tem várias minisséries, documentários falando disso, né?
ali das pessoas, a maioria foi assassinado ali dos soldados que tentaram ingressar pela Baía dos Porcos. Teve a crise dos mísseis, né, que isso acho que a maioria também já ouviu falar. Então foi um momento de tensão no mundo, mas Cuba se mantinha bem. Tem um documentário que está na Netflix que chama Cuba e o Cameraman, que é muito legal, que ela começa a ser filmado, Cuba e o Cameraman, antes da década de 90, né? É um cameraman norte-americano que vai a Cuba, aí começa aí nos anos 80, se eu não me engano, ou seja, ele pega o apogeu quando Cuba tinha todo o respaldo da União Soviética e aí depois cai, porque cai o Muro de Berlim, rompe-se a União Soviética e acaba a ajuda da União Soviética a Cuba. Quem tem um filme também do Rodrigo Santoro, que é muito bom, que chama-se O Tradutor, que ele fala russo super bem, fala espanhol cubano super bem, um super ator, né, Rodrigo Santoro, e ele mostra essa crise dos anos 90 em Cuba. Ele cita uma frase no filme, quando ele vê caindo o Muro de Berlim, que retrata, né, esse momento, agora acabou, porque quem mais vai mandar petróleo e gás em troca de rum e charuto, né? Então aí começa uma crise severa em Cuba e o turismo vem para salvar a economia cubana. Por isso que muitos hotéis, principalmente espanhóis, até pela proximidade de idioma, como a rede Iberstar e rede Meliá, começam a chegar em Cuba nesse momento. Com o governo Obama, muitos anos depois, o embargo até hoje continua, tá? Inclusive, mas o Obama flexibilizou algumas coisas, porque tudo que tem $1 pelo menos de dinheiro norte-americano, de empresa norte-americana envolvida, não pode entrar em Cuba, sofre o embargo. Se essa empresa fizer o comércio com Cuba, ela não pode fazer comércio com os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então é uma coisa muito severa, até medicamentos sofrem embargo. Então, se você for a Cuba neste momento, que Cuba também passa por uma crise, é até interessante vocês levarem medicamentos simples, tá? Paracetamol, se tiver médico, por exemplo, ou médica, antibióticos como amoxicilina, isso faz falta em Cuba, tá? Porque o Trump subiu de novo os embargos contra os medicamentos e o Biden ainda não retirou. O Trump, antes de sair do governo, não sei se vocês lembram, ele elevou Cuba a status de país terrorista, isso prejudicou ainda mais a ilha, tá bom? Então, Cuba existe muitos desafios hoje, né? Que é uma pergunta assim que também existe, mas é viável, obviamente. Eu acho que nesse momento é super interessante ir para lá também, para turistar, né? Viajar. Além da gente ajudar também Cuba, ver Cuba com os nossos próprios olhos, é um período da história que não tem tanto turista assim, quase não tem norte-americano, porque eles sofrem também, se eles vão a Cuba, eles podem sofrer embargo na vida deles nos Estados Unidos, né? Inclusive de ter problemas aí. Então, muitos americanos ficam receosos de ir a Cuba por causa disso, tá? E do ponto de vista de religião, existem cristãos, né, católicos, mas também a santeria, que parece muito com o nosso candomblé, né, com a nossa Umbanda. Então, é um mix aí de religiões, como acontece muito na Bahia, tá? É parecido. Então, Cuba é um país seguro, tá? Isso é uma dúvida muito frequente das pessoas, não precisa ter medo em relação a Cuba. Se você sai pela parte antiga da cidade, que a gente chama de Habana Vieja, ali da capital, é um pouco escuro à noite, porque existe esse problema de energia, não é como o Brasil, que tem rios, né? Que tem várias fontes de energia, que a gente tem petróleo, inclusive Cuba é um país muito limitado, não tem nada disso, né? Então eles têm a parte de iluminação urbana, ela realmente é deficitária, inclusive em Havana, Trinidad, mas isso não está associado à delinquência naturalmente em Cuba, porque o turista é muito protegido. Se o turista sofre algum roubo, algum furto mesmo, e o cubano é pego, ele fica preso muitos e muitos anos, tá? Então, e o cubano falta muita coisa, né? Mas ele tem o mínimo do mínimo. Ele tem uma cartela que quando ele nasce, que vai aumentando, progredindo em relação à sua idade, que é subsidiada a alimentação básica, né? Então, são por itens. Não é que ele paga zero pesos cubanos, não, mas ele paga um valor praticamente irrisório, assim, né? Então, ele também tem moradia, você não vê pessoas na rua, a educação é obrigado a fazer até o segundo grau e é gratuito, né? Não existe educação paga em Cuba, nem se você quiser. E também, claro, eles têm um sistema público de saúde, também 100% gratuito. Então,
É interessante ir a Cuba hoje. Eu acho que vocês vão ajudar e vocês vão ver uma Cuba muito autêntica, porque quase não tem turista, principalmente norte-americano, que na década de 90, quando o Fidel sobe nos carros, que tem imagens dele fazendo isso, que as pessoas estão revoltadas, que está faltando tudo em Cuba, de uma hora para outra, está faltando tudo em Cuba. Agora a gente tem uma realidade parecida com essa, tá? Mas o turista é mais protegido, os hotéis, que são todos do governo, têm suas fontes de suplementos, então isso o turista não sente tanto, tá? Mas vocês, claro, conversando com o cubano, vão perceber interessante ir. O grupo em si, essa é a data que está em tela. Então, quem não está olhando, dá uma olhadinha na tela agora, de 13 a 21 de novembro, e vai passar por esses lugares: Havana, Cienfuegos, parada para almoço, Trinidad, que é patrimônio da Unesco, da época dos engenhos de açúcar. A gente vai visitar o Memorial do Che e o museu em Santa Clara, que é a cidade mais revolucionária, né? Porque Santa Clara não tinha muita coisa lá, até os restos mortais do Che serem descobertos na década de 90 e serem trazidos para Santa Clara. Porque em Santa Clara, o Che e seus homens escarrilham um trem que ia levar armas para Fulgêncio Batista. E aí ele foge literalmente para os Estados Unidos e de lá nunca mais volta. Então, é dado como Santa Clara a cidade mais revolucionária de todos, porque se dá essa batalha final. Por isso que os restos mortais dele e de outros revolucionários bolivianos, que ele foi assassinado na Bolívia, são trazidos para Santa Clara, tá? O Che é uma personalidade muito interessante, controversa, eu poderia falar muito tempo sobre ele, não temos tempo hoje, mas existe aí também muito documentário, muitas histórias sobre o Che, e é uma figura controversa, essa é a palavra que o define, né? Então a gente vai fazer uma parada nesse museu e nesse memorial, que é bem impactante, tem que ir, assim, acho que vale super a pena. Não dormiremos aqui porque não tem hotel de bom padrão para pôr um grupo. E vamos finalizar a viagem em Caio Santa Maria. No vídeo que passou, para quem prestou atenção, deve ter visto uma imagem aérea, tinha uma estrada sobre o mar. Essa estrada sobre o mar conecta alguns caios. Caios são ilhotas. Então não teria como você chegar senão de barco ou de avião. Os voos domésticos em Cuba, devido a essa crise toda, faz anos estão suspensos, tá? Não existe voo doméstico. Então todo o deslocamento no roteiro vai ser feito por terra, pela estrada. Caio Santa Maria e alguns outros cais um pouquinho mais próximos à ilha principal de Cuba, eles são conectados por essas estradas. Desde a década de 90 começaram a se construir. Então são obras grandes, né, para o que é Cuba, que é uma ilha, é a maior ilha do Caribe, mas é um país muito pequeno, né? E aí vocês vão chegar pela estrada até Caio Santa Maria, tá? Porque ela está conectada por uma estrada. Então, só para vocês entenderem a logística. Então, não tem voo interno nesse roteiro, tá? Essa parte é legal também para vocês darem uma olhadinha e tirarem uma fotinho, quem quiser, porque acho que está bem explicada a distribuição de noites e os hotéis também que a gente vai ficar, né? Então, Havana são 3 noites, o Hotel Mystique Regis Havana, que é um 5 estrelas. Cienfuegos é uma parada para almoço, mais ou menos 2 horas de Havana, chega-se em Cienfuegos, almoça, faz um city tour com guia nos principais pontos. É uma cidade bem pequenininha, foi colonizada por franceses. Essa aqui é o teatro principal da cidade, então se entra no teatro. E aí avançamos para Trinidad, também mais ou menos aí umas 2 horas desde Cienfuegos, tá? E aí dorme-se aí em Trinidad, que Trinidad é uma cidade que é mais interessante, é muito bonitinha, bem parada no tempo, tem esses paralelepípedos, tem muita conexão com arte, com música, você vai andando nos lugares, você vê música, você vê arte, a questão das rendadeiras também, que é patrimônio da Unesco. Aqui foi uma cidade conectada a essa questão dos engenhos de açúcar, Trinidad, né? Então, até hoje tem fazenda de produção de açúcar, mas aqueles grandes latifúndios, senhores de escravos, aqui vocês têm essas torres de observação, para os escravos não fugirem, enfim, tem toda essa questão em Trinidad, tá? Então, aqui a gente vai dormir, né, 2 noites, num ótimo hotel que é o Mystique Trinidad La Popa, que também é dessa rede que eu falei lá no início, o Mystique Blue Diamond, né, uma rede canadense, e fecham com Caio Santa Maria no All Inclusive, então no hotel todo incluído, refeições e bebidas. No Royal Caio Santa Maria, que é um 4 estrelas. Se você vai neste hotel lá na internet, eles se põem como 5.
mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação à categoria para brasileiro, tá? A gente considera, na verdade, ele aí um 4 estrelas, tá bom? Bom, Havana, eu vou depois abrir o roteiro, a gente vai falar um pouquinho das atividades, tá? Uma a uma, porque eu acho que vai ficar mais claro. Mas Havana é o charme, é o cartão postal. Essa foto aqui é o Hotel Nacional, que o chefão, o poderoso chefão, lá os mafiosos americanos, italo-americanos ficavam muito aqui. É um hotel que, inclusive, chefes de Estado ficam porque chama Hotel Nacional, não tem bandeira estrangeira. Esse é 100% do governo cubano. Mas para cliente, para vocês é complicado nós deixarmos, porque é um hotel que não tem reforma, a piscina está sempre desativada. E também a localização dele não é a melhor, né? Você ficar aqui de frente ao Malecón não é a melhor localização em Havana, é melhor ficar em Habana Berra, na parte antiga da cidade, tá? Trinidad e Cienfuegos, aqui é uma imagem de Trinidad, olha que gracinha, né? Essa é a principal igreja da cidade. São cidades históricas muito aconchegantes, as duas são Unesco, tá? Patrimônio da Unesco. Santa Clara, que é a entrada, tá? Do Memorial do Che Guevara e do museu. Então, aqui, como eu falei, haverá uma parada. Caio Santa Maria, essa é uma das fotos. Caio Santa Maria é Caribe, né? Tá no Atlântico, tá? Vocês têm um Atlântico, aqui é a costa do Atlântico, mas é aquela sensação de Caribe. Eu fui, é lindíssimo, tá? Aqui foi um dia que tinha mais vento, mas assim, praticamente não tem onda. Areia branquíssima, finíssima, vegetação seca, mais arbustiva, tá? Esse é o tipo de vegetação dos caios, não são coqueiros, nada disso. Ela é uma vegetação mais seca, mais arbustiva, mas mesmo assim, verdinha, lindíssimo, tá? Os caios são água quentinha, é um paraíso, assim, limpíssima a água, é diferente do que a gente fazer um grupo com varadeiro, né? Que tem muito por aí, é que precisa um lugar um pouquinho mais remoto. Vamos falar um pouquinho dos hotéis? Bom, o Mystique Regis Havana, eu considero, na verdade, ele um 4 plus, né? O 4 estrelas mais, assim. Mas do site tá 5 estrelas, é um hotel novo, tá? Olha que lindo, é bem o estilo cubano, com essa madeira escura. Isso é a cara de Cuba, tá? Porque ele puxa para os anos 40, anos 50, que é essa áurea aí de onde a gente tem muita imagem na cabeça de Cuba, né? Até por causa dos filmes também que são dessa época. É um hotel pequeno, como vocês podem ver aqui a fachada dele, está bem a Banabierra, e é um prédio histórico completamente restaurado, muito lindo e acabou de abrir. Então, assim, é da rede Blue Diamond, como eu já falei algumas vezes. Vamos para Trinidad. Trinidad é a segunda cidade com hospedagem, ou seja, onde vocês dormirão de fato, né? E aqui tem o Mystique Trinidad La Popa, que é o 4 estrelas superior, /5. É um hotel novo também, tá? Ele acabou de abrir, esse hotel ele abriu faz 1 ano e uns meses, é bem novinho mesmo. Aqui é um prédio que foi construído do zero, tem uma piscininha aí gostosa no meio, é o único hotel de Trinidad com piscina, então vai ser bem legal para vocês conhecerem aí e ficar, é um dos melhores hotéis de Trinidad, tá? Junto com o Iberostar Trinidad, são as duas melhores opções. Aí em Caio Santa Maria, o Royaton, Caio Santa Maria, que é um 4 Plus /5, como eu falei, que aqui vocês vão ter tudo incluído, e é o melhor hotel do Caio, tá? É claro que vocês não podem pensar em comparar um Caio, um all inclusive em Cuba com um all inclusive em qualquer outro lugar do Caribe, porque é um all inclusive com algumas limitações, mas obviamente vocês vão comer bem, vai ter vários itens, vão ter vários restaurantes, vai ter bebida alcoólica também, vai ter bebida não alcoólica, mas claro, é um destino com algumas limitações, até por causa do embargo, né? Mas assim, vocês vão ficar super bem acomodados, vocês têm a garantia de estar aqui no melhor hotel de Caio Santa Maria, tá? A gente está trabalhando realmente com o que há de melhor. No roteiro, vocês vão ver muito essa palavrinha, paladares, né? O que são paladares? São restaurantes. Quando o Fidel, lá nos anos 90, disse que o turismo salvaria Cuba, ele abriu a possibilidade de haver hotéis privados, que são as casas particulares. Eles só não deixaram essas casas particulares ter o nome de hotel, tá? Porque tudo que é hotel é do governo. Então, elas são casas particulares, mas são hotéis boutiques. E também permitiu que pessoas que cozinhassem bem, que tivessem um espaço na sua residência, abrissem restaurantes. E a gente selecionou alguns dos melhores paladares, que são os restaurantes, que chama paladar, não sei se todo mundo sabe dessa curiosidade, por causa de uma novela brasileira. Alguém sabe aqui dessa curiosidade? A novela é a Vale Tudo, né?
que é a Regina Duarte, que inclusive conheceu o Fidel, tem foto dela com ele. Ela tem um restaurante que chama Paladar na novela. Ela vende lá coisa na praia, fica famosa, abre o restaurante. E aí essa novela, até hoje, os cubanos falam dela. Então, por isso, como ela foi na década de 90, eles colocaram os restaurantes privados, não como restaurante, que restaurante é do Estado também, existem alguns, mas como paladares, tá? Deixa eu só parar um pouquinho aqui nesse momento para ver algumas perguntas. Sim, o Josiaires fala que o patrimônio, o centro histórico, sim, o centro de Havana ele é Unesco também. É bem, assim, a Havana cumpriu 500 anos faz 2 anos, então tá bem revitalizada a parte do centro histórico de Havana, tá? Obrigada, a Luciana já viu um treinamento meu. A Vera não tem problema. O visto é com a Copperlines, tá? Super tranquilo. Eu falei no início, sim, Vera, mas é com a Copperlines no dia do embarque mesmo. Você compra, não precisa chegar antes, nada disso, tá? No próprio check-in ali da mala você compra o visto, tá? Minhas lembranças é que não se conseguiria andar muito pela ilha, fila para se doutorar na praia. Aí eu acho que foi uma coisa antiga, tá? Os cubanos enfrentam filas para comprar comida, assim. Eles têm a cartelinha, eles têm os mercados que eles vão e às vezes existe fila, assim, principalmente quando chega algum item que está em falta na ilha, chegou frango. Então, por WhatsApp eles comunicam e eles vão para a fila. Mas o turista não, né? O turista no hotel não tem. Cuba não é um estilo de compras, né? Você não vai ficar numa fila de uma padaria, não é assim. Cuba tem os paladares, tem os restaurantes estatais, se o cliente quiser ir, ele pode ir, não tem problema. A comida só é bem simples, mas existe essa opção, é muito barata, né? São mais para os cubanos mesmo. Os paladares, que é mais para os gringos, né? Para a gente, para os turistas. Mas assim, não tem algum mercadinho que vende alguns souvenirs, mas não é, vou comprar um monte de lembrancinha para trazer. Não, você pode comprar charuto, você compra rum, né? A moeda que você pode levar é euro ou dólar, tá? Então, euro ou dólar você pode levar, e aí, sem nenhum problema, você pode fazer a troca por pesos cubanos, os hotéis. Os hotéis são do governo, os hotéis são como se fosse a casa de câmbio. Então, assim, não existe muito essa figura de vou atrás de uma casa de câmbio, vou num banco. Não, você pode trocar dinheiro nos hotéis. E tem que levar cartão de crédito, porque o cartão de crédito é obrigatório para você pagar as suas despesas nos hotéis. Os hotéis, eles não aceitam que você pague despesa com dinheiro. Você tem que levar cartão de crédito, mas pode ser qualquer cartão, desde que não seja emitido nos Estados Unidos. Pode ser Visa, né, por exemplo, mas se for um Visa emitido nos Estados Unidos, ele não vai passar em Cuba, e não é por culpa de Cuba, é o embargo que vai proibir esse cartão de funcionar lá. Lembra que eu expliquei no início com o embargo. Hoje só existe uma moeda em Cuba, já faz um ano e alguns meses, é pesos cubanos, e essa moeda é para todo mundo igual, então vocês vão trocar por ela, tá? Vocês vão num paladar que é muito legal, que é o Laguarida, que eu trouxe aqui. Você quer falar alguma coisa, Kel? Quer você abrir o áudio? Sim, não, é que eu acho que você pulou só uma pergunta Sim, que é pode trazer. sobre a medicação para doar, onde que entrega? Então, não, você não doa para o governo, você doa para as pessoas. Ah, diretamente para as pessoas, ok. Por exemplo, os cubanos, eles podem vir se aproximar de você e pedir doação, até de roupa mesmo, mas como às vezes na mala a roupa é mais complicado, aí medicações são super bem-vindas. Então, vocês podem deixar para o guia, vocês podem deixar para os cubanos que vocês conhecerem. Aí vai muito da pessoa ser aberta a conversar, né? Mas tem gente que questiona o que eu posso levar a Cuba. Itens de higiene também, porque isso não está na cartelinha, sabe, assim, pasta de dente, sabonete. Então, isso também é interessante vocês levarem, caso queiram, óbvio, né? Nada disso é obrigado. Estou dando uma dica aí. Tem um paladar que vocês vão, que a gente fez uma reserva de mesa, que é o Paladar Laguarida, que é super icônico. É um dos mais instagramáveis de Cuba por essa escada aí. Tem uma foto de Cienfuegos na entrada, tem esses poemas na parede, que são cartas do Fidel. E essa escada super instagramável. É uma casa destruída do lado de fora, mas conforme vocês sobem 2 andares, existem pessoas que moram aí, inclusive, tá? Mas conforme vocês sobem 2 andares, vocês vêm, chegam no ambiente mesmo do restaurante, que é essa foto aqui. E lá no topo ainda tem possibilidade de vocês tomar uns drinks.
que vocês veem os telhados assim de Habana Berra por cima, então é bem, bem legal. Nessa casa, no Laguarida, foi gravado o filme, que é outra dica cinematográfica que estou trazendo aí aos poucos para vocês, que é o filme Morango e Chocolate, que em 94 ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que conta a história da homossexualidade em Cuba, tá? Que é bem polêmica essa questão também, tá bom? E agora eu vou só compartilhar o roteiro mesmo com vocês, porque aí também a gente vai, tipo, batendo dia a dia, sabe? Então, é um programa de. Aí os valores depois a Freeway pode passar para vocês, né? Que eu acho que a Kelly vai mandar. Aqui, de Sim. novo, só a quantidade de os hotéis que a gente já comentou, de onde vai ficar cada um, né? No primeiro dia a gente não está colocando nada, porque é, pode ser que tenham pessoas que cheguem mais tarde, né? Então tá um dia livre para quem chegar mais cedo também, se quiser dar uma passeada, fazer um spazinho no hotel que tem no hotel, dar um pulo em algum museu, né? Que também é viável, enfim, caminhar como eu falei, é super tranquilo caminhar por Havana, não é perigoso. Eles têm o mesmo índice de criminalidade do que países como Suíça, não é ter arma de fogo, porque não tem onde comprar também. A arma de fogo está só no museu ali do Fidel Castro. Então é bem, bem tranquilo, tá? Aí a gente vai depois avançar, vou até pôr a letra aqui bem grandona, para todo mundo ler sem dificuldade. Então, olha, a Havana, como aí uma pessoa lembrou, tem o centro histórico declarado Patrimônio da Unesco, tá? E a gente vai visitar as principais praças de Havana com guia. Então, uma caminhada guiada aí com guia, né? A gente vai também no Museu Havana Club Room, legal, né? Um museu diferente. E aí tá até incluindo o coquetel de boas-vindas aí para vocês. A gente também tem drinks aqui esse dia, né? A gente vai também tomar um coquetel aí no The Loft Havana, que é uma casa particular, é um hotel boutique muito bonito, que já foi do dono dessa empresa que vai recepcioná-los lá. É uma casa muito linda, tá em Habana Vieja, e aí a gente eles têm no terraço, assim, uma vista bem bonita, então ali a gente faz também uma paradinha para um coquetel cubano, para vocês descansarem. A gente vai num paladar, então, para vocês estrearem mais o nome paladar, porque isso é um restaurante privado, tá? E aí vocês vão também, é especializado em paellas como da Espanha, né? E também aí vocês têm esse almoço com drinks também aí. Depois a gente vai partir por um tour panorâmico em carros clássicos da Nostalgicar. Essa empresa, gente, é a melhor empresa. Eu já conheci o dono, eu já fui para Cuba algumas vezes, ele é um parceiraço, e ele é o Julio, ele é um cara super engraçado, e ele restaura Chevrolets, ele conheceu o Obama, muito legal a história dele. Ele restaura Chevrolets, ele ama Chevrolets, ele só restaura Chevrolets, e ele tem vários. E aí a gente vai fazer um passeio nos carros clássicos do Julio, que chama Nostalgicar. Depois vocês podem até ir no Google, dar uma olhadinha na história do Julio, é só jogar Nostalgicar que vocês vão encontrar o site, inclusive, tá? Não é porque a empresa é cubana que não tem site, não tem. A Susan Sarandon tem uma foto com o Chevrolet, do Thelma e Louise, né? Aquele azul clássico, vários americanos também, então é legal lá no escritório dele, tá? Vamos fazer uma parada na Praça da Revolução, que é a antiga Praça Cívica, que apareceu na apresentação, que está no bairro de Nuevo Vedado, onde moram os ricos cubanos, né? Tá vendo? Ela é uma das maiores praças do mundo, enfim, bem legal. Vamos fazer uma visita no cemitério Cristóvão Colombo, porque tem muita arte aí, né? Essa arte, muitas esculturas, enfim, tem esse interesse também. Vamos passear ainda de carro também pelo Parque Armendáriz, que é um parque muito lindo. E vocês já devem ter escutado falar Bosque de Habana, é lindo. Depois vocês podem pôr também no Google, e no roteiro não dá para pôr todas as fotos, não fica um monte de foto, mas Bosque de Habana é muito lindo, parece que estão em outro lugar. Ali acontecem muitos rituais e às vezes sacrifícios por causa da santeria, né? Que eu me falei, candomblé, umbanda, enfim, parecido. Mas independente disso, não é o mais interessante, mas às vezes só para vocês não estranharem se forem ver alguma coisa lá, porque tem um rio que passa, né? Mas o lugar é lindo, assim, a vegetação é muito diferente. Então depois põe Bosque de Havana que vocês vão ver o que eu estou falando, tá? E vocês vão fazer uma visita e outra parada para o coquetel no Hotel Nacional, que é isso, não dá para se hospedar,
mas a vista ali do Malecon, que é o mar, né? O Malecon é a Avenida Beira-Mar e você tem o mar ali em frente, né? Da Baía de Havana, e você também vê o Castelo do Morro, é muito bonito, tá? Então, o Hotel Nacional, a parte do bar é muito linda, a parte pública, assim, é bem Cuba. Essa madeira antiga, escura, esse tom amarelo nas paredes, é muito legal, tá? Aí depois vocês também vão no, aqui, né? Já no. Deixa eu só perder aqui nos dias. Tarará, tá certo. Aí vocês vão almoçar no Lagoarida, né? Na verdade, o Lagoarida vocês têm só uma reserva de mesa, cada um paga localmente o que consumir, né? Aí depois do outro dia, né, já vocês vão visitar uma fábrica de charutos, que charuto, mesmo que você não fume, tem tudo a ver com Cuba, né? Então vocês visitam a fábrica de charutos Corona, aí você vê como são feitos esses charutos manualmente. Tem um passeio de e-bike, que são bikes elétricas, que esse meu cliente ele tem lá em Cuba. São bikes alemãs, então vamos passear um pouquinho de e-bike. Se a gente, a e-bike, você sabendo se equilibrar, ela vai praticamente sozinha, tá? Agora, claro, se alguém tiver medo, receio, não tiver acostumado, pode ficar pode ficar no carro de apoio, não tem problema, tá? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, que se você puder, por gentileza, fechar, só para não vazar. Estou procurando aqui. Tem bastante gente agora, né? Eu também estava rodando aqui, não vi. Se alguém abrir o microfone, isso, por favor, fechar. Porque aqui a gente tem acompanhamento também com o pessoal que vai conduzir as bikes, sempre vai um mecânico, tá? Esse mecânico, porque alguma bike pode quebrar, então vai um mecânico também e tem um carro de apoio, tá? Então fiquem tranquilas e tranquilos. É muito tranquilo, tá? Você andar de bike nas ruas, às vezes a pessoa pode ficar preocupada, achar que é como São Paulo. Não tem quase carro em Cuba, né? Tem pouquíssimo carro rodando, então não tem motoqueiro, não tem nada disso. Então é bem tranquilo, tá? Aí depois a gente tem um almoço no Paladar Grados, né? No outro dia, bem legal também o Paladar Grados. Eu gosto muito desse paladar. O chefe chama Raulito, estudou na Europa, também estudou no Uruguai. A família dele sempre foi metida aí a cozinhar super bem. E ele faz o menu degustação aqui de 3 pratos, né? Mais sobremesa, enfim, entrada. Bem legal, tá no bairro de Vedado, já está incluída aqui para vocês essa refeição, né? Aí vocês vão fazer degustação de charuto. Charuto, quando a gente vai experimentar, a gente fala degustar, né? Com café e com rum, no Malecon da 663, que é o endereço dessa casa, Malecon 663. Você está no rooftop dessa casa, que é uma casa que para clientes que vão em casal, dá para fazer locação do quarto em si. E é uma casa bem legal, tá de frente ao Malecon, e aqui vocês vão aprender um pouco. Não precisa, quem não quiser fumar, não precisa, mas vocês vão ganhar cada um charuto. Mas é mais para vocês aprenderem, verem, porque realmente a cultura do tabaco, né, é muito importante. Vai ter uma aula de dança no rooftop de novo aí. Então, quem quiser entrar na dança, mesmo que é mais durinho, que é mais tímido ou tímida, tende a entrar na dança, hein? Eu já levei vários grupos e o pessoal se solta. Aí tem um jantar VIP na Mansão Castilho, né? Que é essa eu não conheço, mas enfim, é uma sugestão aí, que é uma casa, uma mansão, né? Então deve ser super bacana. Aí a gente sai de Havana no quarto dia, vamos para Cienfuegos, como eu já falei, 2 horas para aqui para almoçar, depois 2 horas, né? Faz um city tourzinho, e 2 horas a gente segue até Trinidad, tá? E aí a gente tem o almoço no Paladar Vila Lagarto, que é o melhor paladar de Trinidad, já tive o prazer de ir, né? Aí a gente vai em Trinidad ficar, como eu já falei, no Mystic La Popa, dormindo aí 2 noites. Aí tem também aqui algumas reservas de mesa para vocês. Tem o City Tour com guia, né? Caminhada, vocês são daquela igreja amarelinha, que é o cartão postal, né? Visita ao museu romântico, museu municipal. É uma cidade pequena, Trinidad. Então aí vocês vão fazer tudo com guia, com calma. Tem um almoço no paladar também. Cerâmica, essa parte de cerâmica e rendadeiras é bem importante lá em Trinidad, então vocês vão visitar uma fábrica de cerâmica, tem um jantar também. E aí, no sexto dia, vocês vão para Caio Santa Maria, parando em Santa Clara, como a gente falou, né? No Memorial do Che Guevara, e aí vocês vão visitar esse memorial e esse museu, tá um em frente ao outro, né? O mausoléu, na verdade, né? Algumas pessoas falam memorial, enfim, mas é um mausoléu, os restos mortais do Che estão lá, cinzas, né?
porque foi trazido em cinzas, foi identificado e colocado lá, e tem a carinha de fica, né, o rosto, né, a máscara. E aí tem de outras pessoas também. E em frente tem o museu, então aí você com alguns objetos dele, cartas, né, e tudo mais. Tem o almoço também no Paladar, essa como eu já falei, a entrada. E aí Caio Santa Maria não tem guia. Então, quando você chega em Caio Santa Maria, o guia se despede porque ele vai embora, porque não tem por que ficar um guia na praia com vocês, né? E aí vocês vão embora pelo aeroporto de Santa Clara, voo da Copper Lines, e aí é 1 hora de transfer aqui na saída, tá? E aí depois a Kelly vai passar os valores. Esse aqui, inclusive, é o voo que a gente está indicando com a Copper Lines, né? Como eu falei, dia 21 de novembro só tem esse voo, não existe outra opção. Agora, na chegada, pode ser que alguém prefira chegar em outro voo, aí paga o transfer privativo em separado, tá bom? É isso. Acho que deu certo, menos de 1 hora como a gente planejou. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, né, Kel? Tem sim, tem algumas Qual a média do perguntas. valor? Tour de bike, tentar ir pela ordem. O tour de bike está incluído, tá sim. Então, o Cocotáxi a gente não colocou. Eu particularmente não gosto do Cocotáxi, tá? Eu acho que ele fica muito perto do chão, vibra muito e tem muito cheiro de gasolina. Algumas pessoas enjoam nesse passeio. Então, eu já sabendo disso, eu tirei o Cocotáxi. Mas vocês vão ter alguns momentos livres. Quem quiser pegar um Cocotáxi, que é um tuk-tuk amarelo em forma de coco, de coco, né? Pode pegar assim, não tem problema, tá? Obrigada, Josi. Não, assim, o Boaventura faz uma pergunta interessante. Como é a questão homossexual nessa viagem? Tem alguma atividade? Assim, o grupo não é com esse foco, né? Mas eu acredito que não haja nenhum problema. Inclusive, Cuba, existem hotéis focados no público LGBTIQIA+. Em Havana, nós temos 2 opções de hotel focado nesse público, obviamente adults only também, né? E temos também algumas praias, como Caio Guilherme, também o Grand Rainbow, Caio Guilherme, que é um caio bem mais distante, que a gente não põe nesse grupo, porque senão ia encarecer, e o transfer também ia ficar muito cansativo na volta, vão ser 5 horas até Santa Clara, mas aí existe um hotel para esse público, tá? Então, Márcia, essa pergunta é muito específica que você fez, né? Só cama de casal em Trinidad, não a cama de solteiro. Eu acredito que em Trinidad realmente houve um pedido, de repente foi você, que questionou isso. E esse hotel em Trinidad é muito pequenininho, tá? Os hotéis de Trinidad, eles têm 20 quartos, e aí ele foca mais em adultos, ele acaba não tendo 2 camas de solteiro. Eu tenho quase certeza que é o caso do Mystique, mas é isso, o Trinidad, os hotéis, a outra opção tem 40 quartos, também é bem pequeno, e essa opção a gente fez todas com o Mystique, para ficar o pacote Mystique ficar mais barato, entendeu? Porque se a gente quebrasse o Mystique e jogasse vocês na outra opção, que é o Iberostar, ia subir o preço. Então, a gente. Mas as camas são grandes, né? Enfim, eu sei que não é o ideal, mas às vezes tem que rolar e dividir com uma amiga mesmo, né? Obrigada, Ruiter, querida, tá sempre comigo aí nos treinamentos também, já é uma gente, né? Bares, a Arlete perguntou se bares só no hotel. Não, tem bares, né? Tem. Por exemplo, a gente não pôs muita atividade à noite, porque nem sempre as pessoas querem, estão dispostas a sair. Se está incluído, fica-se um pouco na obrigação, né? Mas vocês têm noites livres. Ó, tem um show que chama Tropicana, que eu já ouvi tudo quanto é opinião. Eu mesma nunca fui. Mas recentemente, uma amiga minha, que inclusive trabalha nesse escritório, que vai recepcioná-los lá, ela foi, ela gostou bastante. Por quê? É o seguinte, Tropicana, ele até sai no Poderoso Chefão também. São mulheres com pouca roupa dançando, mas não todo o tempo, tá? E a roupa é um pouquinho decadente no sentido que é gasta, Cuba, né? Tem só esse ar mesmo, não tem jeito, não tem, né, muito recurso. Mas é muito legal. Ela gostou porque conta a história de Cuba através do baile. E não é sempre que as moças estão quase peladas, né? Não é todo número que elas estão assim. Então ela gostou. É um lugar bem turístico, é um lugar caro, mas tem bebida, tem comida e existem outros bares também em Cuba. Por exemplo, no centro ali você tem um bar que é o La Floririta, que é em frente ao Hotel Kempinski Gramansana, tá bem a Banaberra, tá pertinho desse hotel, pertinho, vocês andam 5 minutinhos, estão lá, menos até.
E lá tem o drink do Hemingway, que é uma personalidade muito importante de Cuba, norte-americano, viveu 30 anos lá, escreveu vários romances lá, e ele ia muito nesse bar La Floridita. Então, sim, existem outros, ou nos paladares mesmo, né? Então, existem opções, tá? Tem mais alguma dúvida? Será que ficou? Será que eu respondi tudo? Acho que eu respondi tudo. Você falou a média de valor de almoço nos Então, olha, a média é uma pergunta interessante, mas assim, a média é o que você gasta para comer em São Paulo no restaurante. Bom, não um restaurante super caro, mas um restaurante bom. Essa é a média. Então, eles vão gastar uns US$ 15, né? Por aí para comer no Paladar, que são restaurantes privados, né? E de boa comida. Então, não é nada absurdo. Legal, Carol. Acho que foram todas as dúvidas aqui. Sim. Não sei se alguém tem mais alguma A pergunta. gorjeta, né? A Carinha, ela veio com questão. Olha, a gorjeta, eu acho que Cuba é super importante dar. Tem essa questão dos remédios e tal, mas obviamente para o guia, para o motorista, para o maleteiro que carrega as malas de vocês, é importante dar. Eu sempre recomendo dar pelo menos US$ 5 por pessoa, ou seja, por cada uma das pessoas que estão viajando, e por pessoa e dia, então, para o motorista, e US$ 10 por pessoa, por viajante e dia para o guia. Isso é uma sugestão minha. Obviamente não precisa ser seguida a ferro e fogo, mas acho que Cuba, tal como outros destinos que eu também tenho clientes, como Índia, são destinos pobres, precisam aí desse apoio, tá? Bacana, Carol. Muito legal, né? Dá vontade. Eu não conheço Cuba Tem que ir. ainda, Quem mas sabe o próximo irei, com fã você vai. certeza, com certeza. Eu estou planejando um fã. Fã é uma Encantador. viagem dos agentes. Que é quem tá aqui. Legal, legal. Capacitar aí o pessoal, né? É bom mesmo Poder conhecer. oferecer mais, ofertar mais Cuba, porque sempre tem muitas questões, né? Cuba, assim, é um destino que está vendendo Diferente. bem. Muitos brasileiros estão indo, tá, gente? Nesse meu cliente, por exemplo, que foca em Europa, porque eles falam alemão, né? Então, eles focam em Suíça, Alemanha. Então, os maioria dos clientes deles vem desses países, Suíça, Alemanha. Mas o Brasil está no quarta posição. Então, assim, brasileiro está indo bastante a Cuba, mais do que pré-pandemia. Porque é isso, gente. Agora é hora de ir a Cuba, porque essa rivalidade com os Estados Unidos, que está grande agora, porque o Biden não está fazendo nada para tirar o embargo, porque ele tem pressão interna também, é difícil, né? Mesmo os democratas não são nada a favor de acabar com o embargo em relação a Cuba. Então, quando essa questão ela fica forte, para o cubano é horrível, mas para nós que somos turistas, você vai ver uma Cuba mais autêntica, porque quase não tem americano, né? Que seria uma enxurrada de americanos, né? Porque eles estão muito perto. Para quem gosta de ler livro, eu também dou uma dica de leitura que eu gosto muito, um dos meus livros preferidos é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é um escritor cubano. Existe uma série no Netflix também, Quatro Estações em Havana, mostra essa década de 90 sofrida em Cuba, mas eu li o livro, que é O Homem que Amava os Cachorros, que fala sobre Trotsky, tá? Então é narrado, tem três narradores, no final aparece um quarto. Então é bem interessante também essa leitura para quem quer entender um pouquinho de Cuba nesse momento, tá? Isso, O Homem que Amava os Cachorros, isso mesmo, perfeito. A Kelly está escrevendo aí, que é do Leonardo Padura, tá? Ele já veio para o Brasil, já apareceu aqui em programas, até recentemente, acho que teve no Brasil, tem algumas agências que já fizeram ação com ele, enfim, ele já veio para o Brasil, acho que antes da pandemia, se eu não me engano, ele veio a última vez. Leonardo Padura é um escritor bem famoso, um dos melhores, é um livro muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, muito legal. E assim, quem gostou, quem quiser ir, temos ainda vagas, né, Carol, para essa Isso. viagem em grupo aí que a gente Não tem em vai ser um grupo novembro. grande, né, Kel? Não vai Dá ser um grupo tempo, grande. Não vai ser um né? grupo com 30 pessoas, nada disso. Máximo 20, mas eu estou estimando 15, assim. Então, vai ser um grupo super tranquilo. Sim, então dá tempo para quem gostou fazer a reserva aí com a gente.
Arlete, manda sim o programa. Eu mandei aqui o link no chat, mas eu peço para alguém entrar em contato com você, tá, Arlete, querida? E a gente manda para você. E para quem tiver interessado, pode falar no WhatsApp da Freeway, através do site da Freeway, por e-mail também. Vou até colocar aqui o telefone da Freeway e o e-mail. Então é telefone e WhatsApp, tá bom? Então pode entrar em contato com a nossa equipe, que vai estar à disposição para atender, tirar as dúvidas de vocês, fazer a reserva, enfim, garantir que vocês coloquem aí na lista de viagens, que eu sei que aqui o pessoal adora viajar e viaja bastante, esse destino que é imperdível, né? Que vale a pena todos nós conhecer um dia. Então fica o nosso convite e agradeço a todos vocês pela presença. Espero que tenham gostado. Carol, muito obrigada mais uma vez. Foi incrível ouvir você falar. A gente sente amor. É. E é muito interessante, é muito gostoso isso. E estamos à disposição, esperando vocês